Bom, foi criada na Assembleia Legislativa uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os incentivos fiscais e a sonegação. Os deputados Wilson Santos, Max Russi, Vanclei Carvalho e Zé Domingos vão participar da comissão. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado Zé Carlos do Pátio, que é o presidente desta CPI, a CPI da sonegação. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio Sorja. Boa tarde, Ivane. É uma satisfação estar aqui com vocês. Deputado, essa CPI da sonegação, ela tem como foco aí investigar os incentivos fiscais, que a gente sempre ouviu dizer que é uma verdadeira caixa preta e que teve muita gente que ficou milionário da noite para o dia. O senhor acha que vai conseguir abrir a caixa preta? Veja bem, existem em torno de 370 incentivos fiscais no Mato Grosso, de grandes empresas. Então, nós vamos ter várias frentes dessa CPI. Uma é investigar... Isso tudo, e esses incentivos fiscais sempre envoltos em muito mistério, né? As informações... Não resta dúvida. Muito poucas e transparência quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, nós vamos fazer um trabalho no sentido de, quando fala em sonegação fiscal, nós vamos investigar os incentivos. Aqueles que foram legais e que realmente estão cumprindo a lei, é incentivo. Aqueles que não forem legais, não estão cumprindo a lei, esses são renúncia fiscal. Então, essas pessoas nós vamos tomar atitudes que a lei exige. Mas nós não vamos trabalhar só nessa área, não. Nós vamos trabalhar, porque a CPE é referente, tudo que refere à renúncia fiscal. Então, nós vamos trabalhar também a questão das cooperativas, que é outro mecanismo, instrumento para a pessoa desviar e não pagar impostos, e aquelas pessoas que estão realmente não estão realmente sonegando impostos, fraudando a fazenda pública. Então a CPI vai acabar investigando a cooperativa que foi denunciada no ano passado pelo ex-deputado José Riva, envolvendo a empresário da Imagem? Não, nós não vamos entrar especificamente na cooperativa A, B, mas nós vamos investigar as cooperativas também. Todas as cooperativas e os incentivos e aqueles que estão sonegando impostos no estado do Mato Grosso. Agora, nesse caso aí que a Evânia citou, do rei da soja e da Imagem, já existe inclusive um levantamento de documentos, bastante informação, e o que se disse à época é de que teria ocorrido aí um desvio dos cofres públicos, avaliado em torno aí de pelo menos uns 300 milhões de reais. Na verdade, também nós vamos investigar todos os mecanismos e instrumentos que alguns setores utilizaram para justamente desviar o dinheiro público, né? Ou através de cooperativa, ou através dos incentivos, ou através da própria fraude dos impostos, tudo que for necessário. Agora, nós vamos criar subrelatoria. Pela primeira vez a CPI vai ter subrelatoria. Por quê? Porque nós não vamos deixar somente um deputado relator de tudo. Vai ter deputado que vai ser relator por temas, por setores, para a gente descentralizar. E também nós vamos chamar o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos convidar a auditoria do Estado, porque o Estado está fazendo uma auditoria, né? Nós vamos chamar todos os instrumentos que nós temos a respeito de informações que nós tivermos referente às sonegações fiscais. Vou voltar na pergunta lá do início. Pois não. Na opinião do senhor, essa CPI, ela terá força política suficiente para investigar? Porque, como a gente já colocou aqui, além do produtor da Imagem, tem muito mais gente poderosa envolvida nessa investigação que a CPI se propõe a fazer. Existe essa força política? Olha, não existe o risco, deputado, de que, de repente, isso acabe se transformando no que sempre vira toda a CPI? Não, mas veja bem, você conhece o meu passado, né? A minha história de vida pública, né? Eu tenho uma história de vida pública de 8 mandatos, sempre tive uma conduta, né? Eu jamais vou decepcionar a sociedade mato-grossense, né? Então, eu falo também pelos outros que vão estar lá, né? Agora, não resta dúvida que eu vou descentralizar serviços para todos os colegas. Cada um tem sua corresponsabilidade, né? Agora, eu serei extremamente rígido no acompanhamento. Por que estimulamos em fazer essa CPI? Porque não é justo o que nós estamos vendo no estado do Mato Grosso.
enquanto o PIB cresce de uma forma geométrica, a receita do Estado cresce de uma forma aritmética. Quer dizer, a receita cresce muito menos do que o PIB. Então, e outra coisa, está se tornando o segundo estado com maior concentração de renda do Brasil. Quer dizer, um estado rico e o povo pobre. Então, o Mato Grosso é o 6º PIB per capita do país. Sabe o que quer ser o 6º PIB? Quer dizer, aquilo que arrecada dividido pela população. Mas é o 13º IDH. É o estado mais pobre da região centro-oeste. Então, por isso que estimulamos fazer essa CPI. Quer dizer, um estado rico e o povo não está acompanhando a riqueza desse estado. Então, nós queremos aumentar a receita para o dinheiro chegar na ponta para investir no cidadão. Casos notórios, como principalmente investigados pelo Ministério Público, onde já há informação, já há dados, eles vão receber uma atenção especial. Mas fosse estar aqui recente a denúncia feita novamente contra o Éder Moraes aí por suspeitas de um esquema de benefícios fiscais envolvendo empresas do transporte. Nesses casos que tem material concreto, vão ter, assim, de repente, uma sub aí, um setor Olha, específico? eu, assim, quero até me preservar um pouco e não entrar em nomes. Vocês estão vendo que eu estou me preservando, porque eu quero discutir com os 5 colegas deputados. Mas tudo que for possível para nós fazermos, inclusive entrei com ofício essa semana agora, para mim ver se eu consigo pôr a CPI para funcionar ao vivo, pela TV Assembleia. Se houver possibilidade, eu quero que seja realmente uma CPI extremamente transparente, onde a sociedade toda sabe o que está acontecendo, com audiências, com convocações. Nós vamos convocar muita gente grande aí para explicar na Assembleia Legislativa, você entendeu, as sonegações fiscais que tem no Estado do Mato Grosso, e seremos extremamente rigorosos no cumprimento, porque, na verdade, não dá para nós aceitarmos isso. Acho que esse é o papel dessa gestão. Agora, por que esses agentes, essas instituições constituídas no Estado até então, com tanta coisa que a gente está vendo, não questiona nada, né? Por exemplo, eu entrei com um requerimento, um absurdo que eu estou vendo no Estado do Mato Grosso, o Fundo de Apoio à Cultura da Soja. Quer dizer, todo mês a ProSoja recebe 4 milhões de merenda, entendeu? Para ela, pra você ter uma ideia, o Palácio Paiaguás tem uma qualidade menor do que o Palácio da ProSoja. Quer dizer, isso daí é justo? Isso é correto? Então nós vamos discutir muitos temas para que a gente... E apesar de receber esses milhões desse fundo que o senhor acabou de citar, ela tenta impedir que os recursos do FETAB cheguem aos municípios. Aos municípios. Ou seja, para ela tudo bem. Essa investigação da ProSoja começou justamente porque a ProSoja, que é uma instituição privada, pegou e falou o seguinte: os municípios não têm direito de receber o FETAB. Quer dizer, hoje as instituições privadas, elas estão pautando o público. Quer dizer, na verdade, quem tem que gerir o dinheiro público é o público, não é o privado, né? Mas, graças a Deus, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal. Perdemos aqui no Mato Grosso, mas ganhamos no Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que é um debate muito amplo. Eu sei que vai ser muita pressão. Quero aqui, inclusive, agradecer o Lúcio, porque eu fui prefeito de Rondonópolis, fui extremamente perseguido, aconteceu alguns fatos contra mim, mas ele sabe que eu nunca me desdobrei aquilo que é interesse público, né? E eu sei que é um desafio, mas nós estamos firmes para cumprir esse desafio. E quando a ouvidoria da CPI, que deve ser criada aí para ouvir essas denúncias, vai começar a funcionar? Porque, de repente, lá no interior, onde deveria estar funcionando uma determinada indústria, uma determinada empresa que recebeu o incentivo, não está operando, não está gerando emprego e pode denunciar. Ao instalá-la, porque nós não a instalamos ainda. Quando né? isso pode... Ela foi nomeada os titulares. Os deputados suplentes não foram nomeados. Então, essa semana já vai ser indicado os suplentes. Com isso, nós estaremos instalando ela até o final dessa semana. Então, daí nós já estamos vendo sala na Assembleia, vai ter sala somente para arguir as pessoas. Então, vai começar um trabalho de levantamento e contratação de auditores. Terá procuradores da Assembleia à disposição da gente, advogados, juristas, né? E nós vamos querer a colaboração das instituições constituídas, como o Tribunal de Contas e outras. Inclusive a própria auditoria do Estado que ele está fazendo, né? O Estado está fazendo uma auditoria. Eu vou querer também informações dessa auditoria.
Deputado, agora há pouco aqui no início da entrevista, o senhor falou, Lúcio, você me conhece, você sabe como eu me comporto. O que eu quero dizer é o seguinte, o senhor sempre se preocupou com a imagem que o senhor tem junto à opinião pública. Eu coloco isso antes de fazer um outro questionamento que é fora a CPI dos incentivos fiscais. A Assembleia Legislativa, a nova mesa diretora, tomou posse falando em moralização, em redução de custos, em cortar gastos e, de repente, a gente acaba acompanhando aí pela imprensa de que existe a ideia, demitindo servidores de um lado e parece que a possibilidade da verba indenizatória dos deputados subir de 35 para 60 mil reais. O senhor concorda com isso? Não, veja bem, tem que deixar clara uma questão. Primeiro, a Assembleia está acabando com os penduricalhos. O que é penduricalho? São coisas... Penduricalho é mensalinho? Não, né? Não, tinha vários tipos de recursos, né? Verba para moradia, verba para isso, verba para aquilo, você entendeu? Tinha várias estruturas, né? Isso é um ponto. Outro ponto que tem que deixar claro é o seguinte, a Assembleia, segundo os levantamentos que está sendo feito, ela vai reduzir isso daí em torno de, esse ano, o orçamento dela, ela vai reduzir custos de 40 a 60 milhões. Mas, deputado, corta em tudo e aumenta só o do deputado? Agora, essa definição, o presidente ainda não tomou. Ele está discutindo com o governo do Estado o que ele está economizando, o que ele vai, inclusive, na economia, o que ele vai fazer para, inclusive, fazer entrega de... estão propondo alguma coisa no sentido do contraponto daquele dinheiro que estão conseguindo. Agora, há uma gestão de enxugamento. Agora não pode economizar de um lado e gastar no outro, gastar com os deputados? Não. Veja bem. Aí não é economia. Não, mas se você colocar na ponta do lápis todos os gastos que existiam com penduricalhos, daria muito mais do que eles estão propondo. Agora, isso não é definitivo, eles ainda estão discutindo. Mas eu estou só colocando essa observação porque existem gastos muito mais do que muitas vezes as pessoas pensam, né? O senhor é a favor ou contra essa verba de 60 mil, se ela ocorrer? Eu sou a favor da moralização da instituição. O que for para moralizar, nós vamos defender. Agora, ninguém pode negar, o atual presidente, ele está enxugando a instituição. E nós não estamos fazendo crítica à gestão anterior, não. Porque a gestão anterior também houve melhoras. Gente, nós não podemos questionar que nós temos uma Assembleia que no Brasil não tem. A Assembleia, a estrutura da Assembleia, TV Assembleia, agora tem uma Rádio Assembleia, quer dizer, é uma estrutura institucional onde a sociedade, essa semana eu tive... Pena só que tinha lavagem de dinheiro lá, né? Pelo que o Ministério Público diz, né? Eu não vou entrar no mérito da discussão, porque ainda está em processo de estudos, mas a gente quer realmente a moralização do serviço público ali. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal. Eu agradeço e conta com a gente sempre. Muito obrigado, deputado.